Amados irmãos, saudações no Senhor Jesus. É muito bom estar mais uma vez aqui com os irmãos para a nossa escola bíblica dominical. Esta aula deste domingo, nós vamos mais uma vez estudar o livro, a carta de Paulo aos Colossenses, continuando nosso estudo dessas cartas do apóstolo Paulo, que tanto tem edificado a nossa vida, a nossa igreja e tem nos ensinado tanto. Deus tem usado muito as palavras do apóstolo Paulo para nos edificar, para nos fazer crescer em Cristo. Antes de começar o estudo, nós vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado que está nos céus, Pai, nós te somos gratos porque o Senhor sabe quem nós somos, Deus. O Senhor nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos de Ti. O Senhor sabe aquilo que é melhor para nós e nós temos plena confiança nisso, meu Deus. Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem sido fiel àquilo que o Senhor prometeu na Sua palavra, porque o Senhor tem sido fiel a quem Tu és. Ó Deus, muito obrigada, porque o Senhor não tem deixado os Teus servos desamparados. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem confirmado a Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor, na Tua palavra, nos diz o caminho em que nós devemos andar. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor instruiu homens e mulheres do passado para, Senhor, nos deixarem instruções profundas e adequadas para qualquer época, qualquer século, em qualquer lugar. Nós te agradecemos pela vida do teu servo, o apóstolo Paulo. Nós te agradecemos pela forma que o Senhor usou para nos deixar tão preciosas lições. Pai, muito obrigada pelas palavras que o Senhor deixou para nós, para nos ensinar, Senhor, para termos vida diante de Ti, para a edificação do Teu povo aqui na terra. Pai, nós Te pedimos que nesta manhã o Senhor esteja com a Tua serva que fala agora. Senhor, que as palavras não sejam minhas, que a sabedoria não seja minha, Senhor, que não sejam vãs filosofias nem tradições humanas, mas que o Teu Santo Espírito use a Tua serva como melhor lhe aprouver, para o engrandecimento do Teu reino e para a edificação da Tua igreja aqui na terra. Usa-me, Senhor, por favor. Que nós possamos aprender mais e melhor de Ti. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Irmão, nós estamos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, aos irmãos da cidade de Colossos, né? Nós vamos ler os versos de 6 a 15 e vamos falar sobre esse texto paulatinamente aqui, vendo que aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Vamos voltar um pouquinho, na verdade, ler o versículo 5, né? Finalzinho do estudo anterior. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Nós vamos começar esse estudo, irmãos, vendo algumas características da igreja de Deus. E quando eu digo igreja, que o irmão veja a si mesmo. Características que o servo de Deus, que o cristão em Cristo, que o discípulo do Senhor Jesus Cristo deve ter. Discípulo é aquele que segue, mas não somente segue, mas é aquele que vive sob a disciplina de alguém, né? Discípulo, disciplina são palavras cognatas, palavras que têm uma raiz semelhante. Então, o discípulo é aquele que segue a disciplina. Então, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E assim, como discípulos de Cristo, nós precisamos ter um caráter, características que nos revelam como seguidor, como discípulo de Jesus Cristo. Eu ouvia hoje um audiobook enquanto dirigia, e o autor do livro ele dizia que às vezes nós cristãos, em uma determinada época, éramos identificados pela forma como nós nos vestíamos. Somente, né? Às vezes as pessoas dizem, ali vai um crente, somente pela roupa, pelo jeito de pentear o cabelo. Mas é meramente uma roupa que nos identifica como cristãos? Ou a Bíblia nos dá características de caráter, de forma de agir, de hábitos, traços que identificam uma pessoa que se identifica com Cristo, né? Então nós vamos ver aqui agora algumas características do cristão, da igreja de Cristo, que o apóstolo Paulo nos revela nesse texto. A primeira característica, a igreja de Cristo, o discípulo de Cristo, tem o firme compromisso com o senhorio de Cristo. Ou seja, se Cristo é Senhor da sua vida, se Cristo é Senhor da minha vida, eu devo a Ele total submissão. O versículo 6 diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Jesus Cristo é Senhor da sua vida, amado, amada. Jesus Cristo é o Senhor, você está submisso. A submissão implica em obediência. Precisamos obedecer a Jesus Cristo, obedecer aquilo que Ele quer que nós façamos, obedecer aos seus mandamentos, obedecer às suas ordenanças, né? Se você diz que ama a Cristo e não obedece aos seus mandamentos, está sendo verdadeira a sua fala? Então, um firme compromisso com o senhorio de Cristo. O verdadeiro cristão, a igreja de Cristo, segue os passos de Jesus. O versículo 6 ainda disse, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Andar como ele andou. O apóstolo Paulo usa muito essa expressão andai, né? Em Efésios nós vimos andar na luz. Aqui nós vemos andai em Cristo. O que significa andar em Cristo? O verbo andar aqui, ele está funcionando no sentido de viver em Cristo, né? Viver de forma que agrade Cristo, estar em Cristo. É o dia a dia da vida, não é o andar, a ação de andar, trocar passos, né? Um pé adiante do outro, mas o fato de que a sua vida reflete Cristo. É como Paulo diz também em Gálatas, para mim viver é Cristo. É viver como Cristo viveria. Existe uma novela de ficção cristã chamada Em Seus Passos, o que faria Jesus? E ela conta a história de um grupo de pessoas numa determinada igreja, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, que decidiu, para qualquer coisa que eles fossem fazer, eles fazerem a pergunta, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Para qualquer coisa que eles iam fazer. E essa pequena decisão daqueles
irmãos naquela pequena igreja criou uma revolução naquela cidade. Porque eles começaram a perceber que em pequenas atitudes, por aquilo que eles conheciam de Cristo revelado nas Escrituras, Jesus Cristo faria diferente do que eles comumente faziam. E a cidade entrou em completa revolução. Que tal se nós passássemos a perguntar: como Jesus faria? Como Jesus faria se eu estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se eu estivesse no meu lugar? Para coisas mínimas, pequenas. Se você é um jovem ainda estudando, no jeito de estudar uma prova, na forma de fazer aquela atividade. Se você trabalha no seu escritório, Jesus se comportaria do jeito que você se comporta no escritório, sendo um professor de escola pública como eu sou. Como Jesus seria lá no seu trabalho, no meu trabalho, com os meus alunos, na minha sala de aula? Será que Jesus faria como eu faço? Será que eu estou fazendo como Jesus faria? Então essas são perguntas sobre as quais nós devemos refletir e entender que o servo, o verdadeiro cristão, a igreja de Cristo, segue os passos de Jesus, anda como Jesus andou. Outra característica da igreja de Cristo, do cristão em Cristo, do discípulo de Cristo, eu gostaria que nós pensássemos em nós mesmos como discípulos, né? Eu entendo que é algo mais profundo até do que simplesmente ser um seguidor, mas um discípulo. É a inabalável firmeza em Cristo. Uma igreja, uma boa igreja, uma igreja que realmente segue a Cristo, é aquela que tem uma inabalável firmeza em Cristo. E no versículo 7, Paulo usa pelo menos 3 metáforas para identificar essa igreja que é inabalável, que tem uma inabalável firmeza em Cristo. A primeira metáfora que ele usa é uma metáfora da agricultura, uma metáfora das plantas, né? Que diz enraizado. Nós sabemos que quanto mais as raízes de uma árvore, de uma planta, elas penetram o solo, mais firme esta árvore estará. Então, quanto mais as nossas raízes estiverem profundas em Cristo, mais firmes, mais inabaláveis nós seremos. E assim Paulo diz no versículo 7, nele radicados, nele enraizados, com as raízes profundamente plantadas, enfiadas, né, em Cristo. Essa deve ser a nossa característica, é a primeira metáfora que o apóstolo Paulo utiliza aqui nesse texto. A segunda metáfora diz respeito a uma metáfora da construção, né, da área da edificação, e ele diz edificados. O apóstolo Pedro também disse que Cristo é a rocha angular. Então, a nossa base, a base do nosso prédio é Jesus Cristo, é Ele que é a rocha, é Ele que é o fundamento. Hoje em dia, ele seria a sapata, né? Como fala-se na construção, os pedreiros dizem, mas o fundamento, a coluna que sustenta todo o prédio, se ela não for bem feita, se ela não tiver a sua raiz, a profundidade adequada para a altura do prédio, esse prédio pode cair. E Cristo, a Bíblia diz que Cristo é a nossa pedra angular, a nossa rocha, a nossa base. Então nós devemos ser edificados, nele radicados, nele edificados, sobre ele, em Cristo. O nosso fundamento é Cristo, o nosso fundamento é o ensino de Cristo, o nosso fundamento é aquilo que Deus deixou para nós neste livro, que é a palavra de Deus. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo usa uma metáfora da pedagogia, uma metáfora da área da educação, que diz confirmados e instruídos, né? Confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Então você foi ensinado a viver na fé, seja confirmado por esta palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve ao seu pupilo Timóteo, ele diz a Timóteo que ele deve permanecer na fé que ele foi ensinada pela sua avó Lloyd, pela sua mãe Eunice, né? Então, são fundamentos que são importantes para a vida do cristão.
Então, os irmãos, nós percebemos aqui essas três metáforas ditas pelo apóstolo Paulo. Nós devemos estar enraizados, profundamente fincados em Cristo, sólidos naquela rocha. O nosso fundamento deve ser Cristo. Nada mais, nenhuma teoria, nenhuma filosofia, como nós vamos ver daqui a pouco, mas Cristo, o seu ensinamento, aquilo que está na palavra, não as nossas interpretações, mas aquilo que está na palavra. E aquilo que nos foi ensinado através da palavra, né? O fundamento da fé. Então, três características do servo, do cristão, da igreja até agora. Ele tem um firme compromisso com o senhorio de Cristo, ou seja, ele é obediente a Cristo, que é o seu Senhor. Ele segue os passos de Jesus, ele anda em Jesus. Ele tem uma firmeza inabalável em Cristo, porque ele é enraizado, edificado e instruído na fé de Cristo. Em quarto lugar, o verdadeiro cristão, o servo de Deus genuíno, ele manifesta gratidão a Deus. Hoje, quando eu fazia o devocional lá com meu pai, nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 16, 1 Crônicas, capítulo 16, e o texto lido falava justamente a respeito da gratidão, a respeito de que nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas sempre, porque Deus, Ele sempre vai agir conosco, né? Ele falava da gratidão, Deus, tudo que Deus faz para nós, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não tenhamos capacidade de entender naquele momento o que está acontecendo, mas as coisas que Deus faz para nós, elas têm um objetivo, elas têm uma razão de ser, elas têm um plano naquele momento, né? E Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo conosco. Então, nós devemos ter um coração grato ao Senhor e falar e fazer, mostrar a Ele a nossa gratidão. Tem um hino no cantor cristão cujo coro diz: quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Irmão, irmã, já parou para contar as bênçãos que Deus tem lhe dado somente no dia de hoje? O fato da gente estar hoje respirando em vida é uma bênção que nós temos para contar. Família, amigos, irmãos, um teto sobre a nossa cabeça, tantas coisas de forma geral, né, que a graça comum derrama sobre nós, e coisas tão específicas que Deus tem dado para nós de forma muito especial. São bênçãos que o Senhor Deus tem nos dado. Você tem sido grato ao Senhor? Você tem demonstrado um coração grato? Como é bom quando alguém vem até nós e diz muito obrigada por aquilo que você fez, e reconhece aquilo que nós fizemos por ela. E nós não costumamos demonstrar nossa gratidão ao nosso Pai Celestial por tanto que Ele nos tem dado. Um verdadeiro cristão, ele manifesta a sua gratidão a Deus. E essa gratidão que o cristão manifesta, ela vem num crescendo, como um rio, né? Cujas águas vão se encontrando, os diversos afluentes chegando, e aquele rio cresce de volume até chegar no mar. A Bíblia diz aqui em Colossenses 2:7, crescendo em ações de graças. Como tem sido o seu coração para com Deus? Você tem sido um coração grato? Você tem tido um coração grato por tudo quanto lhe tem feito? Nós costumamos cantar um hino: sou grato por tudo que tenho. Você realmente é grato por tudo que Deus tem lhe dado, por tudo que você tem? Você é grato até mesmo pelas provações que Deus tem colocado na sua vida e lhe ajudado a atravessar? Coração grato. Deus se alegra de um coração grato. Tenhamos, irmãos, essas marcas de um servo de Deus: firme compromisso com o senhorio de Cristo, ou seja, submissão e obediência a Cristo. Viver e andar em Cristo, seguir os passos, viver como Ele viveu.
uma fé inabalável em Cristo, enraizada, edificado em Cristo, confirmados e instruídos na fé. E um coração que manifesta a gratidão a Deus, crescendo e aumentando constantemente. Nos versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo, ele nos adverte a respeito de alguns perigos. Aliás, nos versículos 4, que já passou, né, já foi lido antes, e no versículo 8, ele nos adverte a respeito de alguns perigos. Olha bem, irmãos, vamos voltar um pouquinho para o versículo 5, que nós já lemos. E o versículo 5, Paulo ele está elogiando os irmãos em Colossos. Ele diz, olha, embora ausente quanto ao corpo, eu estou com vocês em espírito, e eu estou me alegrando ao verificar a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo está elogiando os irmãos ali em Colossos. Ele está dizendo, olha, o pastor de vocês, Epáfras, ele tem orientado bem, e eu estou feliz em saber o tanto que vocês são firmes na fé. Entretanto, Paulo alerta para os perigos que estão rondando a igreja em Colossos. Nós já falamos um pouco aqui sobre algumas heresias que estavam ali rodeando aqueles irmãos, e Paulo se preocupa com isso. No versículo 4, ele fala a respeito de falsos raciocínios. Ele diz, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Os irmãos sabem que os gregos, eles eram muito famosos, né? Foram muito conhecidos pelas suas formas de raciocínio. Existem alguns raciocínios chamados de silogismo, por exemplo, em que se uma coisa é verdade, a outra também, então, se isso, então aquilo, então a terceira se torna verdadeira. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Esses são silogismos que acontecem. Mas nem sempre esses raciocínios eles são 100% verdadeiros. Não se consegue comprovar a realidade de raciocínios desse tipo. Essa é uma palavra que se chama fitanologia, ou seja, é um raciocínio que ele é um pouco improvável. Ele é o oposto daquilo que é demonstrado. E Paulo diz assim, olha, tome cuidado com esses raciocínios, tome cuidado com esses discursos que lhe envolvem, eles enganam, mas eles não são absolutamente verdadeiros. Então tome cuidado com as coisas que parecem corretas, mas elas não são verdadeiramente corretas. Tome cuidado com enganos, né? Tome cuidado com aquilo que pode enredar a sua mente. Tome cuidado com aquilo que pode confundir aquilo que é verdadeiramente de Deus. Então, Paulo diz, aqui, nessa coisa do raciocínio falaz, é justamente, sabe aquela coisa do enrolar alguém? Há uns anos atrás, num programa de humor chamado Escolinha do Professor Raimundo, tinha um personagem que o nome dele era Rolando Lero, né? Que ele justamente ele enrolava, ele costumava, o sketch que ele aparecia, vinha eu pelo caminho e ele tentava enrolar o seu professor. Então tem gente que faz isso, ele costuma conversar muito e acaba enredando, colocando na rede a pessoa e convencendo com argumentos que são falsos, né? Que você não consegue perceber a sutileza do engano. Paulo está nos alertando para as sutilezas do engano. Cuidado. Lembrei-me agora aqui daquelas pessoas que enganaram Josué, né? Se fingiram de que moravam distantes, se vestiram de mendigos, de como quem vinham de longe e conseguiram enganar o povo de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com aqueles que se vestem de forma enganosa. E aqui eu estou usando veste de forma metafórica, né? Cuidado com aqueles que fingem falar de Cristo, mas não o fazem. Cuidado com os falsos pastores, os falsos mestres. Nós já temos alertado muito aqui a igreja em relação a isso, né? Cuidado com aquilo que tem aparência de bom, mas não é. Temos aí hoje no meio evangélico muitos exemplos que nós precisamos estar alerta. Há pouco tempo surgiu uma ideia da super graça, ou seja, você pode fazer qualquer coisa que para Deus está tudo bem. Irmãos, cuidado com as falácias, cuidado com os enganos. Hoje em dia nós estamos num tempo que
As pessoas estão dizendo, Deus quer que você seja feliz, o que importa é que você seja feliz. Irmãos, o que Deus quer é que nós entreguemos o nosso coração a Ele. O que Deus quer é que nós o sirvamos, o adoremos em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. Entendemos que em consequência de obedecermos a Deus, seremos felizes nessa terra. Mas o que Deus quer de nós é que nós andemos nele, que nós sejamos submissos à sua vontade. E se assim o formos, então o que vier para nós será o melhor de Deus para nós. Será aquilo que Deus tem de melhor para nós. Nós estamos, muitos têm usado textos na Bíblia como pretextos para determinadas situações. Nós temos usado filosofias de prosperidade. Deus não nos prometeu riqueza nesta terra. Deus nos prometeu não passarmos necessidade. Foi isso que Ele nos prometeu. Mas Ele não nos prometeu riqueza. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes estamos interpretando textos ao nosso bel prazer para nos fazer sentir melhor. Cuidado, irmãos, com as falácias, cuidado com os raciocínios falazes. Precisamos pregar o Evangelho pelo que ele é. O Evangelho nos aproxima de Deus. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele mostra quem nós realmente somos. Ele nos mostra quem Deus realmente é. Ele nos faz ver a nossa necessidade de Deus. Lembrei-me agora de uma mensagem do pastor há poucos dias na igreja, quando ele dizia, quando nós verdadeiramente soubermos quem Deus é e quem nós somos, reconheceremos a profundidade do nosso pecado, porque o nosso pecado é a maneira como nós atingimos a santidade de Deus. Quando nós verdadeiramente entendermos quem nós somos e quem Deus é. E o Evangelho faz isso conosco. O Evangelho verdadeiro nos coloca em nosso lugar e coloca Deus no seu lugar. E nos coloca na verdadeira perspectiva de que nós somos miseráveis pecadores. É isso que o Evangelho faz conosco. Então, irmãos, cuidado com falsos raciocínios. Paulo também alerta a igreja de Colossos com as falsas filosofias. No versículo 8, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Então, Paulo está falando aqui, a palavra filosofia, irmãos, é filos e sofia, né? Filos e sofia, é a união de duas palavras. E essa palavra composta, aí, filos e sofia, ela quer dizer o amor ao conhecimento. Amor à sabedoria, amor ao conhecimento. E com isso, Paulo não está dizendo aqui que não é para a gente buscar o conhecimento, que não é para o servo de Deus estudar. Não. Ele só está dizendo que nós não devemos ser enredados pelas filosofias e pelo conhecimento. E aqui ele está falando de forma bem direta com o que estava acontecendo lá em Colossos a respeito do gnosticismo. Nós já falamos bastante sobre isso aqui, nesses dias que estamos estudando Gálatas e Colossenses. O gnosticismo, eles diziam que a salvação era alcançada através do conhecimento de Deus e não pela fé. Era uma das ideias do gnosticismo. Eles também afirmavam que o corpo é completamente mau e por isso Jesus Cristo não teria vindo ao mundo em forma humana, porque seria impossível que Deus habitasse em forma humana. Então, eles acabavam dizendo que o Cristo não era Deus. E isso faz o contrário do que eu dissera há pouco tempo, que o Evangelho nos coloca na verdadeira perspectiva, sabendo quem nós somos e quem Deus é, quem Jesus Cristo é. O gnosticismo tira Jesus Cristo do seu lugar de Deus. Essa é uma vã filosofia. Mas isso era uma filosofia que acontecia naquele tempo, embora hoje ainda existam pessoas que se dizem gnósticas. Mas hoje nós temos um tanto de outras filosofias que estão... E eu não estou falando daquelas filosofias que estão fora dos muros da igreja, mas estou falando de filosofias que estão dentro da igreja, como a teologia da prosperidade, como alguns têm trazido a teologia, até a teologia de você, quase como uma teologia do eu no centro, né? Que eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir melhor,
né? Eu já ouvi um certo autor chamando isso de teologia do Deus good vibes, né? Que é quase que coloca o homem no centro. Irmãos, cuidado. Eu não tenho que me sentir bem, eu não tenho que me sentir melhor. Meu propósito neste mundo é louvar o nome do Senhor. Não é tanto o autoconhecimento, o eu. É Deus, Deus, Deus. Deus em primeiro lugar. E se a gente coloca isso na perspectiva correta, então todo o resto acontecerá. Lembram do que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós nos colocarmos na perspectiva correta, tudo vai se organizando em nossa vida. Então, cuidado. Nesse momento aqui, em Colossos, a mistura era cristianismo, mais judaísmo, mais ascetismo, mais culto aos anjos. E essa mistura, observe que eles não tiraram o cristianismo e pregaram as outras coisas, mas houve aí uma mistura. E isso é mais perigoso do que dizer que o cristianismo é errado. Porque quando alguém diz, não, o cristianismo está fora, a gente liga um alerta. Mas quando essas outras coisas vão adentrando e minando por dentro como raposinhas aquilo que está na palavra, nós às vezes não percebemos e ficamos com uma história do sapo que foi sendo cozido lentamente na panela, né? Enquanto a panela estava fria, a água foi ficando morna e ele não percebia até que cozinhou ali. Então, cuidado para nós não estarmos sendo cozidos de forma lenta, recebendo aos poucos todo o vento de doutrina e aceitando. Então, irmãos, cuidado. Paulo nos alerta aos falsos raciocínios, às falsas filosofias e até mesmo à tradição humana. Cuidado com aquilo que é mera tradição. E aí eu volto para algo que nós já falamos antes aqui nas lições. A tradição não é de todo ruim, mas a tradição não pode vir como maior do que a fé em Cristo ou como o caminho para a salvação. A tradição é algo que nos dá um norte, a tradição é algo que nos orienta, mas a tradição não é a salvação. Então, precisamos ter cuidado, né? E atentar para o que foi dito. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas a tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Alguém disse isso, eu não sei exatamente quem é o autor. Mas cuidado para não estarmos sendo tradicionalistas. Podemos seguir uma tradição, mas não devemos ser tradicionalistas. E a única coisa, né, que nós precisamos ter em mente é que essas bases que eles tinham, elas não tinham base em Cristo, né? As vãs filosofias, elas estão baseadas na tradição humana, nos rudimentos do mundo, e elas não estão baseadas em Cristo, né? Elas não estão baseadas em Cristo. Então, irmãos, é isso que nós precisamos ficar atentos. Qualquer coisa que seja contrário, qualquer ensino, qualquer ideia que seja contrária ao que Jesus Cristo ensinou, ao que Deus nos ensinou em Cristo, ao que a palavra de Deus ensina, ela deve ser tirada da nossa vida. E aí Paulo também ensina a igreja de Cristo, a igreja de Colosso, como se defender de tudo isso, né? Que é um caminho que, de uma certa forma, eu já fui dizendo enquanto nós falávamos dos perigos, mas que nós vamos ver de forma clara aqui agora, a partir do versículo 9. A primeira forma de nós nos defendermos desses perigos que acabamos de ver é saber quem é Cristo. Lembremos que uma das coisas que estava em jogo aqui com o povo de Colossos era justamente a posição de Cristo. Quem é Cristo? Lá no capítulo 1, quando nós já estudamos, Paulo ele fala da plenitude de Cristo, ele fala da primazia de Cristo, ele fala no versículo 17 do capítulo 1, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. No versículo 16, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele
e para ele. E aqui no capítulo 2, no versículo 9, ele diz, porquanto, olha irmãos, que profundidade aqui, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando Paulo diz isso, ele está colocando por terra a ideia, a filosofia de que o corpo não presta. Irmãos, quando Deus terminou de criar homem e mulher lá no Éden, a sua imagem e semelhança, e a Bíblia diz que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Muito bom. Significa que esse corpo, embora corrupto, ele foi criado por Deus exatamente como é. Como era para ser. Um corpo que hoje se desfaz. Temos tentações no corpo? Sim, mas o corpo não é mal porque é corpo. Né? O corpo não é mal porque é corpo. E a filosofia do gnosticismo, ela dizia que era impossível que Deus viesse em forma humana porque Deus não habitaria nessa matéria que é o corpo. E Paulo diz aqui, ó, é importante. Paulo diz então aqui no versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é importante que nós saibamos, irmãos amados, quem Jesus Cristo é. Você crê que Jesus Cristo é Deus? É importante que isso seja uma verdade fundamental e primordial na sua vida, porque se Cristo não é Deus, a sua fé é vã. Se Deus não enviou o seu próprio Filho, que é Ele mesmo, para morrer na cruz pelos nossos pecados, a nossa fé é vã. Né? Assim como se Ele não ressuscitou ao terceiro dia, a sua fé, a minha fé é vã. Então é importante saber quem é Cristo. Cristo é o próprio Deus. Cristo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cristo estava com Deus na criação do mundo, no princípio de tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Cristo, Deus Filho, habitou corporalmente neste mundo. Em segundo lugar, é importante saber o lugar que Cristo ocupa. No versículo 10 diz, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça, é Ele quem está sobre todas as coisas, é Ele quem domina a igreja, o mundo. E a Bíblia diz aqui, todo principado e potestade, é a Ele que todo joelho um dia se curvará. Filipenses capítulo 2, e os versos... Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, um dia, todo joelho se dobrará aos pés de Cristo. É isso que nós precisamos ter plena consciência, saber que lugar Cristo ocupa. E é importante que não só saibamos, mas que o coloquemos também em nossa vida nesse lugar de honra. O terceiro ponto para nos defendermos desses perigos é saber o que nós temos em Cristo, saber o que Cristo nos deu. E no versículo 10 diz, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, não como os Gálatas lá e alguns aqui em Colossos também ainda queriam insistir que os gentios, os gregos deveriam ser circuncidados, cortado o prepúcio, como na aliança que Deus fez com Abraão. Na aliança que Deus fez com o povo judeu através de Abraão, todo menino até o 8º dia de nascido precisava ser circuncidado, cortado a pele do prepúcio, para simbolizar a aliança que Deus havia feito com aquele povo. Mas agora o que Paulo está dizendo é, não precisamos mais de algo externo, de uma simbologia externa, porque o que Cristo fez na cruz, essa circuncisão de coração, como nós já temos estudado, essa
purificação, já que a circuncisão significa uma purificação. Essa circuncisão, essa purificação de coração é Cristo quem nos dá. É interessante notar, amados e amadas, que o passo inicial quem dá é o próprio Deus. É Deus que se move em nossa direção e não o contrário. É Deus quem se move em nossa direção e não o contrário. É Deus que dá o primeiro passo. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aí, Paulo vai novamente usar, como ele já fez também, como nós já vimos também lá na carta aos Romanos, né? No versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui Paulo fala que o batismo, esse símbolo, né, que Jesus Cristo deixou para nós quando ele mesmo se batizou, é um símbolo do que aconteceu com o próprio Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele marcou a vitória, né? Ele firmou a vitória lá e diz assim, ó, em vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Eu queria ler, removeu, encravando-o na cruz. Era essa parte aqui que eu queria, encravando na cruz. Então Cristo, ó, encravou na cruz. Quando ele foi crucificado ali, ele batalhou com Satanás por nós e na ressurreição ele demonstra então a sua vitória. E quando Paulo diz, ó, o símbolo do batismo morreu e ressuscitou, ele está dizendo que esse trabalho que Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele fez pela igreja. Ele fez por mim, irmãos, ele fez por você, libertando-nos então daquela marca, daquela pecha do pecado. Nos versículos 12 e 13, amados, o apóstolo Paulo fala então da nova vida que Cristo nos deu através da sua morte. Foi uma obra de poder e uma obra de graça feita por Cristo na cruz. Uma obra de poder porque deu vida àquele que estava morto. Em Efésios, Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não pode viver, dar a si mesmo a vida. Foi Jesus Cristo, então, que através da sua morte deu-nos a vida. E uma obra de graça, porque ele alcançou a mim, que eu não merecia, meu irmão, minha irmã. Ele alcançou a você, que igualmente não merecia. Então, a obra de Cristo na cruz é uma obra de poder e graça que me alcançou, que alcançou o amado irmão, a amada irmã. E por fim, Paulo fala que ele nos deu perdão definitivo no versículo 13, perdoando todos os nossos delitos, e não somente perdoando, mas cancelando aquilo que estava escrito, a dívida que estava escrita. Nesse tempo, quando uma dívida era cancelada, era pregado, né, com prego na madeira. E ele fala aqui, como eu já falei, encravou na cruz. Isso foi cancelado. Cancelado na cruz. A dívida já não mais existe para aqueles que creram em Cristo, porque a morte de Cristo cancelou a dívida. E nesse cancelamento da dívida, 4 passos são dados. Não é que a dívida não existia. A dívida, ela não foi apagada, ela foi cancelada, ou seja, admite-se que houve uma dívida. Essa dívida ela é anulada, ela não vai mais ter peso, valor, porque ela foi então fixada na cruz. E ela é uma dívida legal, uma dívida pela lei. E isso só mais uma vez comprova que a lei não poderia nos trazer salvação, porque nós não seríamos capazes de cumpri-la toda. E como nós não seríamos capazes de cumpri-la na integralidade, foi necessário que o Senhor Jesus Cristo viesse para morrer na cruz por nossos pecados. E a Bíblia diz que na cruz ele cumpriu a lei. Nós precisamos entender algo que o nosso pastor tem dito várias vezes para nós. Jesus Cristo não é o plano B. O Novo Testamento não é o plano B. Deus já tinha tudo perfeitamente desenhado, desde o princípio, porque Deus é soberano, conhecedor de tudo, sabedor de todas as coisas, e Ele sabe o que Ele está fazendo.
Confiemos então, amados, no nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Tenhamos um coração grato e entreguemos a cada dia a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus que tudo pode, no Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, que é o próprio Deus e aniquilou a nossa dívida. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigada por tão precioso ensinamento. Pai querido, Pai amado, continua, Pai, nos abençoando. Faze-nos, Senhor, compreender cada vez mais a Tua palavra e entender o que o Senhor quer de nós. Em nome de Cristo, Teu Filho, abençoa este dia. Em nome de Jesus. Amém.